Gênesis 6. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Nós anunciamos que teríamos a hora da vitória hoje e vamos tê-la. Vamos ter. Tivemos domingo passado e o culto foi passado na quarta. Vamos ter hoje, porque já tínhamos anunciado. Mas a partir da próxima quarta-feira, nós voltaremos aqui 7h30 da noite para a nossa hora da vitória, porque o toque de recolher a partir de segunda vai mudar para 10 da noite. Então, a partir de quarta, nós voltamos aos nossos trabalhos normais. E no domingo que vem, é o culto de ensino. Voltaremos ao nosso culto de ensino aqui, a nossa IBD. Gênesis 6, versículo 7 a seguir. Diz assim o texto sagrado. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra, da face da terra, o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os contemporâneos. Noé andava com Deus. Diga assim: Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Diga: minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De sorte, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Eu não vou pregar exatamente sobre o dilúvio nessa manhã, não é isso que eu quero pregar. Nós estamos falando aqui sobre família. Família salva é o nosso grande alvo. Nós estamos aí, lançamos esse projeto, grupo da família, jovens, crianças, e estamos preocupados verdadeiramente com as famílias. Então, nós estamos, nesses 2 meses, enfatizando muito as famílias, especialmente no culto de quarta, nós faremos isso. Em maio, nós vamos também trazer uma ênfase no domingo à noite, porque o nosso grande alvo é a salvação da família. Pensa você ir para o céu sem a família. Qual seria o sentido disso? Qual seria realmente o nosso objetivo? Ir para o céu sem a família? Não tem sentido algum. Então nós precisamos verdadeiramente priorizar a nossa família. Priorizar a nossa família. Nós precisamos clamar muito a Deus pela família. Nós precisamos entender que a família é a nossa maior prioridade. Aqui, nesse dilúvio, o qual não enfatizarei agora, mas eu quero enfatizar a família do Noé. Eu quero ficar aqui com a família dele. Deus decidiu destruir a terra, destruir todo mundo, homens, animais, répteis, aves, tudo. Mas Deus resolveu preservar a família do Noé.
Interessante quando tem aquele programa da Record que está mostrando Gênesis, de repente é alguma coisa ali que não está na Bíblia, e tem mesmo, né? Ainda mais quando eu vejo alguma parte, um pastor ainda que vive a Bíblia, mas tem tanta coisa interessante, né? A televisão aí passa tanta coisa inútil, e ali é uma coisa interessante. E quando mostrou o dilúvio, uma coisa que tocou o meu coração foi da hora que o Noé entrou na arca, junto com a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Aquilo ali toca o coração de qualquer um. Noé podia pensar assim: olha, o mundo vai acabar, mas a minha família está aqui. A tua maior responsabilidade é a tua família. É a tua família. Você tem grande responsabilidade. Então nós vemos aqui, nesse capítulo 6, Deus falando que vai destruir, e no 7, no 8, nós vamos vendo essa destruição tão terrível. Mas a família do Noé foi preservada. A família do Noé não pereceu naquele dilúvio. 8 pessoas se salvaram. As 8 pessoas de uma mesma família. Interessante, Deus podia olhar para a terra e separar: eu vou separar o Noé, a mulher, aí o filho, não, eu vou separar o filho daquele outro que eu acho bom, eu vou separar. Não, Deus é Deus de família. Teria pessoas na época melhores? Teriam. A gente imagina todo mundo que morreu ali, era todo mundo assim do capeta. Não é bem assim, o mundo estava todo corrompido. Mas se você vai ver aquela genealogia, as pessoas viviam 800, 900 anos. Então tinha gente que também foi direto para o céu. O dilúvio não acabou com a vida deles. Mas para preservar ali, Deus escolheu a família. Deus falou: Noé, você e a tua família. Que Deus faça assim com você. Que Deus preserve você e a tua família. Amém? É algo maravilhoso. Então estamos aí nesse propósito e nós vamos meditar nessa manhã. Diga assim: minha família no altar do Senhor. Essa é a parte 2 da minha mensagem. Eu comecei no domingo, a parte 1. Minha família no altar do Senhor. Na semana passada eu falei que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele quem? Ele e a sua casa. Agora nós vemos aqui Noé e a sua família no altar do Senhor. Quando Noé vai sair da arca depois, ele vai levantar um altar e adorar a Deus. Quem estava ali no altar? Noé e a família. Noé e a família. Então você tem que priorizar isso constantemente. E você tem que dizer: Noé teve a família salva, eu vou ter a minha salva. Você tem que falar para Deus: Deus, eu quero a salvação da minha família. Como o Senhor livrou a família de Noé do dilúvio, livre a minha família da perdição eterna. Porque a perdição eterna é terrível, irmão, é fogo que não se apaga, diz a Bíblia, onde o bicho não morre. A pessoa indo para o inferno, não tem como a gente aquilatar. Se o céu é extraordinariamente maravilhoso, o inferno é extraordinariamente péssimo. São os dois extremos. Então, se você cuidar bem da tua família, você já vai longe. Noé foi responsabilizado aqui de cuidar da família. Ele apregoou a palavra à época, sim. Mas o que ele mais cuidou foi da família. Que ele colocou para dentro da água foi a família. Se outros tivessem manifestado desejo, poderiam ter entrado também. Mas Noé estava abraçado com a sua família. Então vamos lá. Minha família no altar do Senhor. Diga assim: com graça. Olha o versículo 8.
Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Veja bem, um mundo corrompido, praticamente quase todos ali perdidos, vivendo a vida pecaminosa, terrível, terrível. Deus chegou a falar: farei desaparecer da terra o homem que criei. Já pensou que Deus criou o homem com tanto amor? Quando Deus formou Adão, a Bíblia diz que Ele formou do pó da terra, fez o Adão. Depois Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. Todas as demais criaturas, a Bíblia diz que Deus criou. Quando vai fazer Adão, a Trindade entra em ação. Façamos, Trindade, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus sopra o fôlego da vida, Ele estava soprando da sua própria imagem e semelhança ao homem. Aquele sopro do fôlego da vida significava imagem e semelhança de Deus. Por isso que o homem consegue fazer coisas tremendas. O avanço tecnológico, e muitas vezes, faz a gente ficar, puxa, como conseguiram? Porque o ser humano, mesmo caído, ele ainda tem semelhança de Deus. O homem caído não consegue carregar a boa imagem de Deus, mas tem semelhança na criatividade, por exemplo. O homem convertido pode ter, inclusive, novamente, a imagem abençoada de Deus. Não estou falando figura criada, uma imagem do ser. Então Deus passou da sua essência, Deus passou da sua própria vida. Deus deu tudo ao ser humano, tudo. E o ser humano foi pecando, Caim mata Abel, e nunca mais pararam de pecar, de matar, de fazer. Mas aqui, irmãos, quando Deus estava falando que ia destruir o homem, destruir os animais, répteis, aves, de repente Ele fala: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Graça é um favor imerecido. Mas Noé conseguiu cativar o coração de Deus. Noé tinha imperfeição? Lógico que tinha. Todos pecaram e destruídos são da glória de Deus, diz a palavra. Só Jesus que não pecou. Mas Noé tinha uma vida voltada para Deus. Ele se reportava a Deus. Ele buscava a Deus. E Deus olhou para ele e viu em Noé a possibilidade de Deus conceder-lhe o seu favor divino. Graça é favor imerecido. Então Noé teve ali a graça divina, possivelmente buscada por ele, mas que foi alcançada pela misericórdia de Deus. Então, em meio a uma geração corrompida, alguém achou graça. Alguém conseguiu o favor de Deus. Muitas vezes a gente pega assim, toda a obra é do Espírito Santo, isso é fato. Mas o ser humano tem que ter alguma coisa, alguma inclinação que atrai o coração de Deus também. Não imagina você que Deus vai chegando, tem gente que pensa aí que Deus está lá no céu, ele olha assim e fala: aquele ali vai para o céu. Não, mas aquele é um ladrão, não tem problema, ele vai para o céu. Aquele outro vai. Aquele é bonzinho, vai para o céu. Não é assim que Deus faz. Não é assim. Por exemplo, o Edson Teixeira já testemunhou aqui, vocês se lembram? E ele estava preso, tinha muitos processos. E aí, iam pessoas, pastores, fazer culto na penitenciária. E ele falou que ele não tinha vontade de ir daqueles cultos, mas eles eram meio obrigados a participar, ou então perdia algum privilégio. No primeiro momento ele foi, mas depois ele começou e ele todos os presos estavam participando do culto. Mas por que ele achou graça diante de Deus? Porque de repente Deus viu no coração dele
alguma coisa que atraiu o coração de Deus. A gente também, por isso que a gente tem que ensinar, tem que pregar, e a gente tem que conduzir pessoas a Cristo, mesmo aquelas terríveis, porque num determinado momento, aquela pessoa pode achar graça diante do Senhor. Deus procura um motivo para abençoar. E esse motivo tem a iniciativa dele mesmo, é ele que mandou fazer o culto lá, é ele que ungiu pessoa para pregar, mas ele não salvou todos aqueles presos, ele salvou o Edson Teixeira. Pode ter salvo algum outro, a gente não sabe. Tinha centenas de presos. Ele, por quê? Porque Deus vai indo e Deus vai olhando, gente corrompida, de repente ele viu ali alguém que falou, puxa, eu queria mudar, eu queria ser pronto. Alguém que reagiu positivamente à palavra. A gente tem que reagir à palavra. Deus vai falando conosco, nós temos que ter uma reação. E quando a gente tem uma reação positiva, a gente acha graça. O Noé teve uma reação. Deus falou que ia destruir, e ele estava ali firme. Ele estava ali. Então ele achou graça. Que você possa achar graça diante do Senhor. Que você possa ter o favor do Senhor. Que você possa ter a bênção do Senhor. Tem que começar por você. Depois vai chegar para o restante da família. É uma pessoa que puxa a fila da bênção. Aqui não diz que a família achou graça diante de Deus. Não. Aqui diz que Noé achou graça diante do Senhor. Não falou da mulher dele, possivelmente já era casado. Não falou de outro, falou que Noé achou graça diante de Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Minha família no altar do Senhor. Diga assim, com comunhão. Vamos lá, com comunhão. O versículo 9 diz, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Aqui, ó, por que achou graça? Tinha justiça, tinha integridade. Ele procurava, ele era perfeito? Não era. Mas ele procurava ser íntegro, ele procurava fugir do pecado. Deus tocava no coração de todo mundo, e ele reagiu. Noé andava com Deus. Todo mundo ali andava com o capeta, Noé com Deus. Deus não obriga ninguém a andar com ele, mas Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ele vai gerar 3 filhos. Então Noé, ele vai ter uma vida que agradou o Senhor. E quando fala que ele andava com Deus, é que ele tinha comunhão com Deus. Andar com Deus é ter comunhão com esse Deus. Tem gente que pensa que andar com Deus é falar, eu creio em Deus. Isso é necessário, mas não é tudo. Eu vou andar com Deus, eu vou ao culto lá no domingo. Isso é ótimo, mas não é tudo. Andar com Deus é você, o tempo todo, estar ligado com Ele, priorizar o relacionamento com Ele, viver com Ele. Isso é andar com Deus. Você levanta de manhã, você vai orar. Você chega no teu serviço, antes de começar a trabalhar, você faz uma oração ali silenciosa. Você vai almoçar, você faz uma oração. Chega à noite, vai tomar um lanche, você ora. Antes de dormir, você faz o culto doméstico. Uma vez por semana, você tem o teu grupo familiar em casa. Isso é comunhão. Isso é comunhão. O Noé, ele tinha comunhão com Deus. Por que a família chegou ali? Por causa da comunhão dele. A Bíblia não está falando que tinha um monte de gente com comunhão, e não está referindo a família com comunhão. Está falando que Noé tinha. Então Noé consegue abençoar a família por causa da sua comunhão. Uma comunhão espiritual, santificada. Tinha também uma prioridade familiar. Quando eu falo, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, mostra que ele tinha comunhão com Deus e, consequentemente, com a família.
Quem tem uma boa comunhão com Deus, tem comunhão com a família. Quem não anda bem com Deus, não anda bem com a família e com ninguém. Você quer viver bem na tua casa? Ande com Deus. Viva com Deus. Ame a Deus. Busque a Deus. E você vai conseguir ter comunhão com a família. Pastor, eu estou mal com a minha família. O que está errado? A tua relação com Deus. Não, mas eu estou com problema com a família. Não, é com Deus que você está. Você não está bem com Deus. E, consequentemente, não está bem com a família. O marido está brigando com a mulher, ou a mulher com o marido. Por quê? Porque um é ruim e o outro é bom? Não, é porque está faltando comunhão com Deus. Se a pessoa começa a andar com Deus, aí o marido fica melhor, a esposa fica melhor, os filhos entram na arca também. Então Noé, ele tinha comunhão, ele andava com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Nós não podemos aceitar simplesmente o seguinte pensamento: olha, eu sou de Deus, eu sou batizado, tudo isso é importante. Mas nós precisamos andar com Ele, estar com Ele, viver com Ele, priorizá-lo. Aplauda o Senhor. Minha família no altar do Senhor. Diga assim: com aliança. Versículo 17, Deus fala: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra perecerá. Mas no versículo 18 é lindo, irmãos. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Diga de novo: minha aliança. E depois da aliança, que vai dizer: entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Olha aqui, tudo que começa por um, principalmente o marido, mas a mulher tem importância crucial. Deus está falando: eu vou destruir tudo, mas eu vou estabelecer com você a minha aliança. Ele vai estabelecer aliança com quem aqui, o 18? Eu vou estabelecer com a tua família a minha aliança? Não, eu vou estabelecer contigo a minha aliança. Deus estava estabelecendo aliança com Noé. E quem estava sendo abençoado por isso? A família. Vou estabelecer minha aliança contigo. E entrarás na arca a tua mulher, teus filhos, mulher dos teus filhos e a tua mulher. Irmãos, essa aliança dele com Deus abençoou a sua vida e abençoou a sua família. É lógico que ele vivia ensinando, como pregamos na semana passada, ensinando os filhos. Lógico que ele fazia isso. Mas a bênção maior vai chegar ali, porque o Noé tinha aliança com Deus. Muitas vezes você pensa assim: minha família não quer ter nada com Deus, o que eu vou fazer? Tem aliança com Deus, você. Mas o filho não quer a igreja, a mulher não quer, o tio. Tenha você aliança com Deus. Se você tiver a tua aliança com Deus, você vai conseguir abençoar tua casa. Essa aliança é celestial, irmãos, não é uma aliança terrena, uma coisa daqui não, é uma coisa de lá. É uma aliança eterna. A gente garante aqui vida com Deus aqui e já recebe o passaporte dos céus. Você tem um passaporte para o céu. Essa aliança é abençoadora. Nós precisamos ter. Deus fez uma aliança com Noé. E aquilo foi fundamental para abençoar a sua casa, a sua família. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer mudar a realidade da tua família. Deus quer a tua família no altar dele. Mas Ele quer que você esteja fortemente aliançado com Ele. Se você estiver com uma aliança significativa, você terá a bênção.
Você precisa ter o compromisso. Tem gente que briga com a família, vocês não estão orando, não estão fazendo. Não, você tem que ter aliança. Aí você vai orar pela família. E dessa forma você vai abençoar a tua família. Mas você precisa ter a tua aliança. A tua aliança. Tenha forte aliança com Deus. Noé estava ali, o mundo estava caindo. Tudo estava despencando, tudo estava se rompendo, o mundo ia passar. Você já pensou, nós estamos enfrentando uma pandemia, e morrem pessoas, e isso é terrível, né? Nós tivemos mais de 350 mil mortes, né? No Brasil, uma população de 200 milhões, daí, quantos por cento? Qual é o percentual? Se fosse 1%, seria 2 milhões. Então, é bem menos do que 0,5%. E nós estamos abalados. Você já pensou naquele tempo, Deus falou assim, eu vou matar todo mundo? A pandemia da época era um dilúvio. Lá era todo mundo. Todo mundo. Então, aqui com percentual, é terrível, irmãos. Eu estou falando isso aqui, não estou tornando pequeno, não. Perder uma vida vale mais que o mundo inteiro. É terrível quando alguém perde a família. A família que perde é algo terrível. Então, 350 mil pessoas é calamitoso. Terrível. Não estou diminuindo isso. Mas naquela época, só não foi 100% porque 8 pessoas foram salvas. Então imagina a situação da época. Mas apareceu um homem com aliança com Deus e tudo mudou. Aplauda o Senhor. Para encerrarmos a mensagem, minha família no altar do Senhor. Diga assim, com obediência. O versículo 22 diz, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. O que Noé fez? Tudo que Deus ordenou. Eu estou encerrando essa palavra, irmãos, e dizendo o seguinte, olha. Noé achou graça, foi importante. Noé andava com Deus, mais importante ainda. Noé fez uma aliança crucial. Mas no versículo 22, a Bíblia diz que Noé fez tudo o que Deus mandou. Faz uma arca, ele fez. Vai chover. Há um pensamento que todas as manhãs vinha relva sobre a terra, mas não tinha chuva assim. Há uma interpretação. E Deus falou, faz uma arca. Ele fez. E o tamanho da arca? Tinha que entrar 8 pessoas humanas e um par de todos os animais da terra. Você já pensou o tamanho daquela arca? Tinha que ter comida. Eles vão ficar ali em torno de 150 dias na arca, até sair da arca, vai a chuva, vai. Então, tinha que ter muita comida lá dentro. Então, a arca tinha que ser enorme, grande. Ele obedeceu. Ele chegou para a família, ele pregou, olha, Deus vai destruir tudo. Quero vocês comigo. Vamos pegar os animais, casal de cada animal, vamos trazer. Fizeram. Então, eles obedeceram. A minha família vai ser abençoada quando eu obedecer. Minha família vai obedecer quando eu obedecer. Então começa por você obedecer. Quem precisa obedecer é você. O Noé teve uma obediência verdadeira, nós vemos aqui no texto. E foi providencial para a preservação do mundo. Não ia ter mais ninguém no mundo. E foi agradável a Deus aquela obediência. Ele obedeceu e Deus se agradou daquilo. E como consequência, a família foi salva. A família inteira foi salva. A mulher e os filhos foram salvos. Que maravilhoso isso, irmãos. Que maravilhoso, obediência. Obedeça o que Deus te manda e você será abençoado e abençoará a tua casa. Obedeça e você vai ser abençoado. Vamos ficar de pé e aplaudir o Senhor. Pastor Reginaldo, a equipe.
Eu quero concluir essa palavra, já são 10h30, dizer o seguinte, que a gente tem a família no altar do Senhor, quando a gente vive com graça, com comunhão, com aliança e com obediência. Você pode ter a tua família no altar do Senhor, mas você tem que se entregar, você tem que buscar, você tem que clamar, você tem que desejar o melhor e fazer o teu melhor. Prioriza a tua casa, tenha a tua casa de maneira diferente, tenha uma casa abençoada e Deus vai te abençoar.